favor, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Você está com a tua Bíblia aí? Dá um cheirinho na sua Bíblia. Dá um amasso na sua Bíblia aí, porque esta Bíblia, este livro que está em tuas mãos, aqui é a vida. Aqui é o nosso próprio Deus. Amém? Então, aonde você estiver, leve ela. Devore ela, em nome de Jesus, porque aqui existe amor, aqui é tudo o que precisamos para nós, em nome de Jesus, é o nosso manual de vida, é o nosso manual. Então eu gostaria que você abrisse, por gentileza, em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, aleluia, 1 Coríntios, no capítulo 2. Então o Senhor sempre desejou ter um povo que andasse com Ele, que se entregasse a Ele, que o adorasse e que o obedecesse. Sempre teve isso no coração do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler o versículo. Eu gostaria que você prestasse atenção na sua leitura e na minha também. 1 Coríntios 2, versículo 7. Amém, igreja? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aleluia. Você é uma pessoa privilegiada, porque o próprio Deus, o Deus Criador de céus e terra, o Deus Todo-Poderoso, revela a nós os seus pelo Espírito Santo. Qual é a vontade dEle? Diga glória a Deus. Então só nós temos esse mérito, nós os filhos dEle, nós aqueles que creram em Jesus, o teu Filho. Somente nós os que cremos temos esse privilégio, porque aqueles que estavam lá naquela época, que nós vimos aqui, os líderes, os religiosos, os poderosos, as pessoas de autoridade da época, eles não creram, eles o rejeitaram. Então eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam, porque eles não creram. Eles não conseguiam adquirir esse conhecimento, essa sabedoria, eles não conseguiram adquirir essa revelação, porque eles não creram. Eu tenho certeza que eles se arrependeram amargamente por terem mandado crucificar o Senhor, o Messias. Em nome de Jesus. Então, se até os anjos tinham um livre-arbítrio e deixaram de obedecer a Deus, Ele sabia também que nós, seres humanos, também iríamos cometer esse erro. Então, o Senhor sabe de tudo. Ele sabia de tudo, sempre soube. E Ele estabeleceu esse plano, que inclui, desde a criação até o final do mundo, nos novos céus e a nova terra. Então, tudo, Ele já foi estabelecido esse plano desde o começo. Tudo sempre esteve sob o controle e domínio do nosso Deus.
Então eu gostaria que agora você fosse um pouquinho para frente e abrisse em Colossenses. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele é Deus. Que a vontade dEle sempre prevalece. E para nós, Ele sempre vai ter o melhor. A vontade de Deus para nós, qual que é os pensamentos que Deus tem para nós? Pensamentos de paz e jamais de mal. A Bíblia diz isso para nós. Nós cantamos, Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, Ele quer que nós venhamos sempre ser prósperos, onde colocarmos as nossas mãos. Ele quer a nossa felicidade. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando ao povo de Colossos, que eles começaram a se apaixonar cada vez mais pelo Evangelho. O Evangelho que se chegou a eles por todo o mundo, que foi se frutificando e crescendo a cada dia mais. Então chegou Epáfras e contou, olha o nome, Epáfras, e contou ao apóstolo Paulo que o povo estava cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, e cada vez mais querendo adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, o que ele falou? Vou orar para que esta sede de querer mais e mais de Deus só venha a crescer. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Diga glória a Deus. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dos céus. Diga aleluia. Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então o apóstolo Paulo faz esta oração aos cristãos para que venhamos cada vez mais adquirirmos o quê? Conhecimento da vontade de Deus. Levanta a sua mão para o alto. Diga, eu vou a cada dia adquirir mais e mais conhecimento da vontade do meu Deus. Aplauda ao Senhor. Prestem atenção. Não tem como nós compreendermos a vontade de Deus com a mente natural. Lidar com o assunto mais difícil no meio entre nós seres humanos é lidar com uma notícia de morte. Nós seres humanos não entendemos sobre a chegada da morte.
Como é difícil. Então, nós só vamos conseguir compreender a vontade de Deus se a nossa mente estiver voltada ao Espírito. Nosso Deus é o dono da vida, amém? Se o nosso Deus recolhe alguém que pertence a nós, algum dos nossos familiares, nós vamos ficar muito tristes, nós vamos ficar com muita saudade, mas só vamos conseguir compreender a vontade de Deus se a nossa mente estiver voltada ao Espírito, porque não tem como nós entendermos a vontade de Deus de maneira natural, amém, amados? Sabemos que Deus opera maravilhas, ouvimos isso o tempo todo, amém? Que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura. Mas isso pode ainda não ter penetrado na sua mente espiritual. Você pode saber, ouvir, o Senhor cura, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor restaura o teu laço familiar, se foi quebrado, o Senhor te ajuda. Nós ouvimos, mas se não for penetrado no nosso entendimento, na nossa mente espiritual, porque somos o quê? Corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem ser loucas. Nós vimos que os mandantes lá na época não compreenderam e mandaram matar o nosso Senhor Jesus. Nós vimos que a mente natural, que as coisas naturais, por isso que quando vimos, eu já mesmo vi nas redes sociais vídeos compartilhados de um acampamento entre jovens, e eles estavam falando em línguas ali, eles estavam se envolvendo naquele momento espiritual, falando a língua dos anjos, e eu vi comentários de pessoas falando, olha que povo louco, o que será que eles usaram? Olha que blasfêmia, que droga será essa que esse povo usou? Eu também quero. Que blasfêmia! O homem natural não entende as coisas do Espírito, amada igreja, porque se eles soubessem, eles veriam que como é bom falar em línguas, como é bom se envolver com o Espírito Santo. Você chora, você ri, você fica de joelhos, você deita. Então a mente natural não pode compreender e nem discernir a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo orou pedindo para que os cristãos de Colosso fossem cheios e mais cheios do conhecimento da vontade de Deus. Amém? Para isso a nossa mente precisa ser contínua em ser transformada. Transformada do quê? Dos pensamentos carnais. Em Romanos não fala que é uma luta contra a carne e o espírito? Não fala? Não falamos quinta-feira a respeito dos sentimentos nocivos, que às vezes se formos presos nesses sentimentos carnais, é uma prisão que o diabo se aproveita? Então sempre há uma luta, nós temos que rapidamente sair da carne e vir para o espírito, amém? Então, por isso nossa mente precisa ser continuadamente transformada, purificada de pensamentos carnais. A nossa mente precisa ser renovada. O Espírito Santo nos revela a vontade de Deus, para cada dia mais o quê? Adquirirmos mais e mais conhecimento da vontade do Pai. O conhecimento da vontade de Deus, sabe, esse conhecimento da palavra, o que acontece quando adquirimos cada vez mais conhecimento da palavra? Quando diz, medita na minha palavra de dia e de noite, igreja, diz o quê? Que isso é algo importante para nós.
que as coisas do alto devem ser mais importante, prioridade para nós. Porque isso traz poder para nós. O conhecimento se torna poder. Diga comigo, o conhecimento de Deus, o conhecimento, as coisas de Deus, se torna poder que controla a minha vida. Por quem você quer ser controlado? A palavra de Deus diz que a carne é inimiga de Deus. Vamos lá. Se eu for controlada por mim mesma, pelos meus pensamentos, pelas minhas vontades, eu não vou permanecer na igreja, eu não vou permanecer na obediência, eu não vou conseguir. Se eu for controlada pelos espíritos malignos, pior ainda. Então eu tenho que ser controlada no meu espírito pela vontade de Deus, pelo conhecimento da palavra. Cada vez mais que eu vou adquirindo conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, mais e mais eu vou adquirir poder. Diga glória a Deus. Assim a vontade de Deus passa a ser força motivadora em nossas vidas, para que nossas atitudes a cada dia mais venham ser para agradar a Deus. Nós não vimos aqui? Versículo 10 aqui, vocês estão em Colossenses, amém? Isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Olha aqui para mim. No trabalho de vocês que trabalham, para nós trabalharmos, nós precisamos de adquirir conhecimento daquela função, amém? Às vezes nós trabalhamos na nossa função, no nosso trabalho, por anos nós temos experiência nesse trabalho. Você pode estar trabalhando no mesmo lugar por anos, e você sabe e você tem conhecimento daquilo que você faz, não tem? Vai alguém falar para você, tentar te convencer do contrário daquilo que você sabe. Você é um vendedor, vai alguém falar assim, viu, não é assim que vende, é assim. Aí você vai falar, ei. Vai alguém que é funcionário de uma empresa, a pessoa trabalha naquela máquina há tantos e tantos tempos, já tem um conhecimento de tudo como funciona, tem um conhecimento daquilo. Vai alguém dizer para você, viu, não é assim que aperta, não é esse botão que aperta, é nesse. Você vai falar, eu já sei isso daqui de cor e salteado, você quer me ensinar? Eu tenho conhecimento disso. Então, quando temos o conhecimento da palavra de Deus, do poder de Deus, porque nós vimos que o conhecimento da vontade de Deus, isso se transforma em poder. Isso se transforma em autoridade sobre nós. Não tem como nada nos convencer do contrário. Diga glória a Deus. Então eu não só sei que o meu Deus me cura, me liberta e me transforma, eu realmente vivo isso, porque já penetrou lá no meu entendimento. Amém? Aí então quando o diabo surgir tentando te mostrar o contrário, você fala, ei, eu já tenho conhecimento e eu já sei. Quando o diabo tentou convencer Jesus, onde ele estava lá, que ele foi tentado lá no deserto, ele ficou de jejum em 40 dias no deserto, e foi sustentado pelo Espírito Santo. Chegou lá o inimigo tentando convencer Jesus. Se você simplesmente, eu vou te mostrar tudo. Se você simplesmente me adorar, o próprio inimigo, o próprio diabo falando isso para Jesus, Filho de Deus. Se você simplesmente se prostrar e me adorar, o que ele veio? Jesus veio com conhecimento da palavra, da vontade de Deus e disse: prostrarás e adorarás somente a Deus.
Aí ele veio lá oferecer. Vem cá, quando nós estamos de jejum em espírito, nós não temos fome. Nós temos fome só depois que o jejum se encerra, quando entregamos o jejum. É impressionante, você pode ficar o dia inteiro de jejum, consagração. Diga glória a Deus aí. Aplauda o Senhor. Quando nós damos ali aquela consagração em jejum, você está em espírito, você não sente fome. Você está sustentado pelo Espírito Santo. Aí chega lá o cão com uma pedra e fala assim, ó, transforme essa pedra em pão para você comer. Aí Jesus fala assim para ele, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que ele falou está escrito na palavra. Ele usou a palavra, ele usou o conhecimento, ele usou o poder, porque o conhecimento da vontade de Deus se transforma em poder e autoridade na nossa vida. E é isso que nos conduz. Porque em Oséias diz, o povo perece. O que é perece, gente? Amados irmãos, perecer é sofrer. Perecer é morrer. O povo perece por falta de conhecimento e entendimento da vontade de Deus. Então a falta de conhecer a verdade, a falta de conhecer a palavra, a falta de conhecer a vontade de Deus nos faz perecer. No nosso trabalho do dia a dia, temos que estarmos sempre nos aperfeiçoando. A cada dia mais chegam novas tecnologias, novas técnicas. No pagamento mesmo, antigamente era só dinheiro, não é, amados? Depois veio a maquininha de cartão de crédito. Então nós fomos crescendo em conhecimento, nos aperfeiçoando com o conhecimento. E depois, agora tem a era do Pix. Então, a cada dia mais as coisas vão se renovando, amém? No nosso entendimento e nossa mente também. Nós temos que ter a mente cada vez mais transformada e renovada com a palavra de Deus. Abra, por favor, a tua Bíblia lá em Efésios. Volta um pouquinho. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, amém? Versículo de número 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Somente aqui. Então você é um escolhido de Deus. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Diga com a mãozinha no seu coração: eu sou escolhido, escolhida de Deus. Então a vontade de Deus, ela é absoluta. E não existe margem para erros na vontade de Deus. Não há falhas nas promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus tem para a minha vida? Está aqui na tua palavra.
Promessa de vida abundante, promessa de paz, promessa de felicidade, promessa de que eu supro vocês em todas as vossas necessidades, promessa de que somos herdeiros do Senhor. Veja uma pessoa que tem os seus familiares extremamente ricos e milionários, aonde eles têm heranças. Nós somos herdeiros, e a herança que o Senhor tem para nós são riquezas inimagináveis. Diga glória a Deus. A Bíblia é a vontade de Deus revelada a nós, seres humanos. É isso daqui que determina os termos e as condições para o reino de Deus. É a palavra de Deus que determina. É aqui que estão as condições, os termos, que nos diz como devemos sermos conduzidos, como devemos viver. Assim como Jesus foi escolhido e enviado a este mundo para estabelecer a vontade de Deus, assim você também é escolhido, é escolhida para estabelecer e revelar a vontade de Deus a esta terra. Você fala de Jesus para as pessoas? Você tem falado de Jesus para as pessoas, do amor de Deus para as pessoas? Você tem pregado o Evangelho? Ou você tem adquirido somente para você mesmo? Assim como Jesus fez a vontade do Pai, nós também devemos fazer a vontade de Deus, se enchendo cada vez mais de conhecimento da vontade dEle, até que penetre em nossos pensamentos, em nossos desejos e em nossas atitudes. Amém, amados? Vamos testemunhar do poder de Deus em nossa vida para o povo? Vamos ajudar a esses que não têm o conhecimento, o entendimento? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus perece. E é isso que temos visto, o povo perecendo, o povo morrendo, o povo sendo destruído, o povo se matando aí, só tragédia. Vamos fazer a vontade de Deus? Vamos! Que venhamos ser a cada dia mais apaixonados pelo Senhor. Que a cada dia mais o nosso amor por Ele venha crescer e frutificar. Em nossos desejos, em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Jesus, como executor da vontade de Deus, agiu de acordo com a palavra de Deus. Nós também precisamos. O conhecimento é a autoridade absoluta. Nós vimos que os planos de Deus têm se cumprido e vai se cumprir para todos sempre. Desde Gênesis a Apocalipse. Os novos céus e nova terra nos esperam. Diga glória a Deus. Essa terra aqui corrompida, essa terra aqui que vai ser derribada, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Nós vamos ser removidos daqui. Aonde nós vemos a cada dia um banho de sangue. Onde nós vemos a cada dia aqui que a única solução para o ser humano é Jesus. Não há solução para o ser humano a não ser Jesus. Aonde a gente pensa que o povo já está cheio de maldade, a gente se surpreende a cada dia mais, com as tristes notícias aí nos noticiários. A maldade e a crueldade só tem se estendida, porque Jesus diz em Mateus 24, o amor de muitos se esfriará por conta
quanto tem crescido o pecado no mundo? Será que quando ele vier vai se encontrar fé na terra? Nós temos que nos renovar a cada dia mais, nos transformar a cada dia mais e se encher a cada dia mais de conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos de sermos espirituais, porque se somos espirituais, eu já entendi que eu já sou curada, que eu já sou liberta. Nada pode me convencer disso, porque eu já tenho esse conhecimento penetrado lá, ó, na minha alma, no meu espírito, na minha mente espiritual. Nada pode me convencer do contrário. Nada pode contra você. Diga: nada pode contra mim. Nada pode contra mim. Romanos 8. Já estamos encerrando. Volta um pouquinho. Romanos capítulo de número 8. Não devemos ser confundidos e temerosos, amados. Apresente-se como Jesus, conhecendo a vontade de Deus a cada dia mais. Quando o inimigo tentar te enganar, soprando lá no teu ouvido: você está sozinho, você está sozinha, ninguém te ama, você está sendo desprezado, você não consegue ir para frente, você não consegue prosperar, você com aqueles pensamentos de frustração, sabe? Não permita. Os sonhos que Deus tem para você são maiores do que os seus próprios sonhos para você mesmo. Você não tem ideia. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele dá mais. Ele dá mais. A nossa bênção, a gente acha que as bênçãos que a gente tanto quer, o que a gente recebe, a gente acha que está bom, mas Deus, Ele tem mais e mais para você. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas somos mais do que por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, olha lá, ao conhecimento, Ele guarda a tua vida, queridos e queridas. Não precisa temer a morte, porque o dia da nossa partida, nós estaremos em um lugar muito melhor do que essa terra. Nós voltaremos para casa. Nada pode nos vencer. Você acha que quando nós viemos a morrer acaba ali? Quando você for consolar alguém que veio a falecer, você fala: não acabou. Não acabou. Lá é eterno. Um dia vamos voltar. Um dia vamos voltar a ver aquele nosso ente querido. É só um tempo. Amém? É só um tempo. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem em qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você precisa viver as promessas do Senhor.
as promessas que Ele tem para a tua vida. Não pode só estar no conhecimento natural. Ah, eu já sei disso. Então viva. O conhecimento liberta. Se transforme a cada dia mais, renove a cada dia mais o seu entendimento. Como? Não se canse em meditar na palavra de Deus. Não se canse em estudar as coisas de Deus a cada dia mais. Ele te revela a vontade de Deus para a tua vida. Você tem esse privilégio. Você precisa viver as promessas que Deus tem para você. E no tempo certo vai se cumprir. Diga glória a Deus. Fecha a tua Bíblia. Faça diferente do povo de Oséias 4, versículo 6. Aonde o próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento e entendimento da vontade, da minha vontade. Se coloque de pé, querida igreja. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração. Erga suas mãos para o alto, adore ao Senhor. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos em mais. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre coração disposto. Meu coração disposto a queimar de amor. Por ti. Queimar cada dia mais de sede de conhecimento. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o reino e a glória e o poder. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Declare, igreja, como um coral para o Senhor. Só tu és santo.
Mas o prometido já veio Não há e outro ressuscitou. como tu. Já veio e Não há ressuscitou. outro como tu. E ressuscitou. Não há outro como Aleluia. tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. O nosso Salvador vive e está em nosso meio. O sangue dele nos lavou de todo o pecado. Aleluia. É alegria, é alegria. Não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Livres da morte. O nosso Salvador já nos purificou de toda espécie de enfermidade. Toma posse aí, aleluia. Não há outro, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Fala que você ama Ele, Não há fala. outro como Eu te amo, tu. meu Senhor, eu te amo, Não há eu te amo. outro como Eu te quero mais e mais e mais. Só tu és santo. Fala pra Ele que você deseja do conhecimento Só dEle tu mais e és mais. santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua maravilhosa palavra. Obrigada porque hoje adquirimos conhecimento. E nós vamos não ser somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Nós vamos a cada dia mais sermos praticantes da sua palavra. A cada dia mais e mais cheios de ti. Porque o conhecimento da tua vontade faz com que eu usufrua da autoridade e poder que há do Senhor. O conhecimento da tua palavra faz eu cada dia mais estar perto de ti, a cada dia mais ser liberto, a cada dia mais ser transformado, a cada dia mais a te dar frutos, ó Senhor. Eu vim para fazer a tua vontade. Então nós vamos executar a vontade do Pai. Assim como Jesus pregou nas nações, nós também vamos falar do amor do Senhor. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos ser um povo guerreiro. Nós vamos ser um povo que vive a vontade do Pai, e nada vai nos parar, em nome de Jesus. Somos herdeiros do Senhor. Nada pode nos enganar mais, porque temos esse conhecimento. Nós temos Jesus conosco em todo o tempo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada pode. Nada pode. Em nome de Jesus, eu vou a cada dia mais viver as promessas de Deus. Declare em nome de Jesus. Eu vou a cada dia mais viver as promessas de Jesus. A promessa de Deus sobre a minha vida. Aplauda o Senhor. Somos cordeiros com Cristo.